Segundo a definição feita pelo próprio Kardec, a doutrina é baseada em filosofia e ciência. Nunca teve a intenção de se tornar uma religião, por não ter uma liturgia própria e nem postulados oriundos da mesma. Tudo é ligado ao cristianismo, que, por sua vez, vinculado ao Novo Testamento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, faz uma interpretação da vida de Jesus na lógica espírita. Chegando ao Brasil, ela também adquire um aspecto de religião, dando aos médiuns a responsabilidade que não são deles, e sim da doutrina. A importância não está ligada à mediunidade, sim na mensagem que os espíritos criticam no livro da codificação. O médium abaixa enquanto o espírito passa. Não sei se não entendi, mas existem dois tipos de espiritismo, ou essa doutrina é também protestante? Não estaria a codificação ultrapassada, pois não evolui perante a filosofia e a ciência, que são pilares da mesma? A gente observa ao longo da codificação algumas mudanças no comportamento e no próprio entendimento de Kardec sobre essa questão. Quando a gente vê o Livro dos Espíritos, logo no começo dele, no frontispício dele, tem assim, filosofia espiritualista. Ele realmente apresenta ali como uma filosofia espiritualista. No livro O que é o Espiritismo, que é publicado 2 anos depois do Livro dos Espíritos, Kardec escreve lá: o Espiritismo não é uma religião. Sim, tem lá nessa obra. O Espiritismo não é religião. Só que ele está falando, nesse momento do livro que é o Espiritismo, da religião formal, sacerdotal, com liturgias, com paramentos. Na medida em que ele vai publicando as obras subsequentes, ele vai revendo esse próprio conceito dele. A publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que você colocou aqui conceituando como se fosse Atos da Vida de Jesus, não é. Não é a vida de Jesus à luz do Espiritismo. É a moral do Cristo à luz do Espiritismo. Não é a vida dele. Inclusive, essa é uma preocupação que ele tem na introdução da obra, quando ele diz: vou dividir o Evangelho em várias partes. Os atos comuns da vida dele, as palavras que a igreja usou como dogma, seus milagres, suas predições e a parte moral. Essas outras eu não vou tratar porque elas são fruto de controvérsia. Não me interessa os atos comuns da vida do Cristo, isso não vai mudar a minha vida. Se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré, se Maria era virgem, se não era virgem, isso não muda a minha vida. Então, o Espiritismo não está interessado nos aspectos comuns da vida do Cristo. Está focado no aspecto moral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado sobre a identidade entre as questões morais do Evangelho e a identidade disso com a moral espírita. E aqui ele vai se debruçar sobre aspectos fundamentalmente morais e tocando nas questões religiosas. Quando nós chegamos no livro O Céu e o Inferno, que é do ano seguinte, 1865, Kardec avança um pouco mais nessa discussão religiosa, porque ele trata do objeto da religião. Céu, purgatório, inferno, anjos, demônios, e a leitura do Espiritismo sobre tudo isso na primeira parte da obra. E na segunda, 68 casos de espíritos nas mais diferentes condições, para a gente entender como é o mecanismo da lei de causa e efeito. Quando chega na última obra dele, a Gênese, que é uma obra que foi publicada em 6 de janeiro de 68, portanto, produzida não em 68, mas em 67, essa obra ela já traz uma visão bem mais amadurecida do codificador. Não é o codificador de 1859, é o codificador em 1867. Ele destina um capítulo inteiro para falar sobre religião e espiritismo, mostrando que religião não é paramentos, não é sacerdócio, não é ritual, não é liturgia. Religião é religar o homem a Deus. Tudo aquilo que reconecta o homem com seu Criador, desata dentro dele os potenciais de fé, fortalece o homem diante da certeza do futuro e faz essa religação do homem com Deus, é entendido como religião no sentido lato da palavra, não como ritual. Se você for querer conceituar
a religião como sendo um local onde tem um ritual, um conjunto de dogmas, uma liturgia, uma vestimenta específica, aí, nesse sentido, o espiritismo não poderia ser classificado como religião. Mas o que Kardec conceitua ali é religião não nesse sentido, mas como o religare, que é o sentido etimológico da palavra religião, vem de religar o homem a Deus. E aí ele conclui em várias partes dessa obra, tanto da primeira parte, que é o caráter da revelação espírita, em que ele apresenta que um dos 8 caracteres da revelação espírita é ela ser uma revelação religiosa. E lá na frente, quando ele discute a questão de religião, ele também volta a comentar esses aspectos do espiritismo e a religião. Resultado, há uma evolução do pensamento de Kardec nesse sentido. Quanto à apropriação que você faz do movimento espírita no Brasil, que o movimento espírita no Brasil se tornou um movimento diferente, porque atribuiu-se aos médiuns responsabilidades que não eram deles, e que ele se tornou como que um braço, como quase que um protestantismo, essa visão, ela não coaduna, porque não tem nenhuma vertente protestante que se alinhe com a ideia da reencarnação. Como também os pilares do protestantismo estão em 3 pontos. Jesus é Deus, Jesus morreu na cruz para nos salvar e seu sangue nos lavou de todos os pecados. Nenhuma dessas verdades são espíritas. O espiritismo vê Deus como uma coisa e Jesus como outra. O espiritismo entende que Jesus não foi morrendo na cruz que nos salvou. Ele nos salvou quando viveu e não quando morreu. E não foi seu sangue que nos lavou do pecado, porque o que ele limpou foi o futuro e não o passado. O passado constituiu nossa história de lei de causa e efeito, que nós deveremos trabalhar para nos desembaraçar. O espiritismo entende Jesus como um, entre aspas, salvador do nosso futuro, pelos ensinamentos que ele traz, mas ele não traz uma condição de absolvição absoluta do passado. Tudo que fizemos, nós iremos reencontrar pela lei de causa e efeito. Não há nenhuma dessas visões em nenhum dos braços do protestantismo. E não tem nenhum braço do protestantismo que considere a existência da reencarnação. Então, os postulados espíritas, em nada se encaixam nas verdades que são protestantes. E coroando tudo isso, o espiritismo se apropria da moral do Cristo e não do texto evangélico por inteiro, que esse sim é uma visão que o protestantismo possui, de enxergar o texto como a absoluta expressão da verdade, enquanto o espiritismo garimpa nesse texto, procurando as gemas preciosas da sabedoria que existe no cristianismo, através da moral que o Cristo deixou, e não na busca dos outros princípios que não constituem artigo de fé da doutrina espírita.